Olá, internauta, a Rádio Globo Natal mais uma vez vai fazer a melhor cobertura esportiva no final de semana. Série B do Campeonato Brasileiro e Série A. Estamos ao lado aqui do Pedro Neto, que a gente vai bater um papo aqui sobre os principais eventos que a Rádio Globo vai transmitir nesse final de semana. No sábado, a nossa programação esportiva começa logo ao 12h50. Globo Esportivo, primeira edição. A notícia do seu clube. Em seguida, nós teremos Esportes em Debate. A nossa entrevista com o engenheiro do ABC, responsável pelo Frasqueirão, o engenheiro Paulo Tarcísio. Vamos bater um papo, como está o estádio, projeto de reformas, questão dos laudos, tudo isso será debatido e esclarecido no programa Esportes em Debate. Logo depois tem a jornada esportiva, Rádio Globo Futebol Clube, Série B do Campeonato Brasileiro. Às 4h10 tem bola rolando na Arena das Dunas para ABC e Santa Cruz. A narração será de Marcos Lopes, comentários de Pedro Neto, reportagens de Ricardo Silva e Marcos Lira. No plantão esportivo José Lira. No mesmo horário, tem um jogo em Floripa. O América vai enfrentar o Avaí. A narração será de Ivan Nunes, comentários de arbitragem de César Virgílio, reportagens de Levi Araújo. Após os jogos, tem o balanço final. Em seguida, todo o segundo tempo de um jogão de bola valendo pela Série A. Flamengo e Grêmio. Narração de Luiz Penido. E logo depois, o balanço final 2, com o resumo completo do Sabadão Esportivo. Pedro Neto, ABC volta neste sábado à Arena das Dunas para enfrentar o Santa Cruz. E o jogo, Pedro? Olha, Santos, um jogo complicado, não é um jogo fácil. O Santa Cruz tem 27 pontos, se o ABC vence, já ultrapassará esse mesmo Santa Cruz, porque chegará aos 27, o ABC hoje tem uma vitória a mais, e em vencendo terá 2 vitórias a mais em relação ao Santa Cruz. Agora, Santa Cruz não é uma grande equipe, o Santa Cruz na realidade tem 2 jogadores que, você diz assim, esses jogariam no meu time, por exemplo, o Léo Gamalho, passou por ABC, passou por América, que não deu certo aqui, que é ídolo no Santa Cruz, como foi ídolo também lá no Ceará. No último jogo do Santa Cruz em Natal, o Santa Cruz venceu a América por 1-0, gol justamente do Léo Gamalho. E o Santa Cruz até então estava com 4 jogos sem vencer. E o América ressuscitou o Santa Cruz. Mas eu continuo acreditando que o ABC é favorito para esse jogo. Muito embora não tenha seus 2 principais laterais, Renato e também o Patrick, não esqueçamos que o Madison, que é o terceiro reserva, fez um grande jogo contra o Vasco da Gama, entrou muito bem, inclusive marcando o primeiro gol. Então, eu acredito que o técnico Zé Teodoro, se não jogar com 3 volantes em marcação, sem qualidade na saída de bola, como ele costuma fazer nos jogos dentro de casa, se jogar com 2 meias de ligação ou até mesmo com um terceiro volante que saiba sair para o jogo, ele pode sim, ele que eu digo o ABC, pode sair do estádio Arena das Dunas com a vitória, mas não será um jogo fácil, jogo difícil, até porque o próprio torcedor de Santa Cruz, ele vem e acompanha a sua equipe. Eu acredito, estimo que entre 3, 4 mil torcedores do Santa Cruz farão presente nesse jogo do sábado no estádio Arena das Dunas. Agora, o que está acontecendo com os atacantes do ABC? Porque, tirando os pênaltis, nos últimos jogos, os gols têm sido ou do pessoal do meio de campo ou o pessoal de ala. Por exemplo, no último jogo, pela Copa do Brasil, que o ABC venceu o Vasco da Gama, os gols do Alvinegro foram do Madison, ala direita, e do Marlon, zagueiro. O que está acontecendo com o ataque do ABC, Pedro? Incompetência, Santos. Incompetência. O ABC marcou um gol. João Paulo marcou contra o Vasco da Gama aos 2 minutos no primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas, indiscutivelmente, Santos, o ataque do ABC tem sido incompetente ao extremo. João Paulo, Denis Marques, Rodrigo Silva, o João Henrique, o Lúcio Flávio. Quem você coloca não dá certo. Quando eu falo não dá certo, é ter a competência para marcar o gol. Às vezes, por excesso até de preciosismo. No jogo contra o Vasco da Gama, Denis Marques teve uma e o João Henrique 2 oportunidades diante do goleiro. Em ambas, não, nas 3 jogadas, eles 2 quiseram driblar o goleiro, quando poderia fazer o mais fácil. Então, isso também dificulta bastante. Eu acredito que, às vezes, o atacante, na ânsia de acertar,
ele acaba errando. Só que, quando você está numa situação como essa, é melhor fazer o básico, fazer o óbvio e não tentar inventar. Porque quando quer inventar o que vem acontecendo, justamente o que mais vem acontecendo, mais vem ocorrendo dos atacantes do ABC, a situação fica ainda mais complicada. A missão do América é mais difícil contra o Avaí? Teoricamente, sim, bem mais difícil. O América enfrentará o atual líder, né, da Série B, o Avaí, que até a quarta rodada, olha como essa Série B é interessante, até a quarta rodada, o Avaí estava entre os 4 rebaixados. Inclusive perdeu na estreia aqui em Natal para o América por 3-1. Mas recuperou-se dentro da competição, tem um grande técnico que é Geninho, perdeu seu principal jogador que é o Kleber Santana, que foi para o Criciúma. Então, na teoria, o América terá um adversário bem mais difícil. Mas às vezes, Santos, quando você diz assim, o favoritismo do Avaí é exacerbado, não, é um favoritismo comum por jogar dentro de casa e com o apoio do seu torcedor. Mas o América, na grande maioria dos jogos dessa Série B, tem feito bons jogos fora de casa. O único jogo que eu lembro que o América não jogou nada foi contra o Boa, que a derrota foi mais do que justa, mais do que merecida. Mas, como no geral, o América tem feito bons jogos fora de casa e acredito que pode fazer contra o Avaí, poderá fazer contra o Avaí no próximo sábado também. O torcedor pode estar perguntando o seguinte, por que ABC e América estão bem na Copa do Brasil e mal na Série B do Campeonato Brasileiro, Pedro? Série B, Santos, é um campeonato longo. Então você muitas vezes não consegue preparar a sua equipe para dizer assim, eu vou preparar a minha equipe, né, e vou jogar 3, 4, 5, 6 rodadas com a mesma equipe. Isso é impossível de acontecer, quase nunca acontece. Oliveira Canindé ainda não repetiu o América 2 vezes consecutivas em 2 jogos seguidos na Série B. Não é porque ele não queira, é porque tem jogador cartão, tem jogador machucado, então é difícil. A mesma coisa vale para o ABC, muito embora o ABC, Zé Teodoro mexa bem menos. No caso do ABC, é muito mais porque Zé Teodoro tem teimado em jogar dentro de casa com 3 volantes de contenção. Quando eu falo volante de contenção, não é que esses volantes não sejam úteis, são, mas são volantes de contenção que não sabem sair para o jogo. Então, é um armador só para armar todas as jogadas do ABC. No caso, ou o Rogerinho ou o Júnior Xuxa. E como o ABC perdeu o Renato e também o Patrick, ficou mais difícil ainda, porque era a única saída. E ele joga com 3 zagueiros. Então, na teoria, o ABC tem 4 zagueiros em campo. O ABC tem Madison para o lado direito, que é um lateral zagueiro. Aí joga com o Suellington, o Marlon e o Samuel. Joga com 3 volantes. Ele joga com o Fábio Bahia, joga com o Michel e joga com Somália. E um meia de ligação. Então isso dificulta, Santos. Na Copa do Brasil é diferente. Copa do Brasil, por ser tiro curto, você vai para cada jogo, no caso, qual é a situação? Por exemplo, o ABC foi para o Rio de Janeiro e jogou contra o Vasco da Gama, empatou. Então aqui você jogar com 3 volantes, dá para se entender muito bem, porque o adversário vai ter que sair para o jogo e você pode se aproveitar, matou, foi o que aconteceu com o ABC. Valeu para o América também, fez um grande resultado contra o Atlético Paranaense aqui, 3-0. Foi jogar lá, levou um sufoco desgraçado. O Atlético fez 2-0 aos 42 e aí passou 8 minutos em cima, aliás, 98 minutos praticamente em cima, mas só fez 2 gols. Andrei sobressaiu. Por ser tiro curto, Santos, você muitas vezes faz o quê? Na realidade é um jogo de 180 minutos. Se eu fizer um bom primeiro tempo, no caso, primeiro jogo, primeiros 90 minutos, eu tenho como no segundo me garantir. E assim tem sido com a ABC e a América, tanto é que os dois estão nas quartas de final da Copa do Brasil. Pela Série A, nesse sábado, Flamengo e Grêmio. Jogão. O Flamengo, Santos, eu sou do Flamengo, que foi guiado quando eu digo isso, mas eu vou repetir. O Flamengo tem 2 situações. Primeiro, alguns já acham que o Flamengo é o melhor time do mundo. O Flamengo venceu 5 jogos consecutivos na Série B. Na Série A, desculpa. Ok, verdadeiro. Mas vamos lá. Quem são os adversários? Quem foram os adversários? O Flamengo venceu Vitória da Bahia, que é a atual lanterna. O Flamengo venceu o Sport, que está no meio da tabela, dentro de casa. O Flamengo venceu o Criciúma, que está na zona de rebaixamento. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro, que está no meio ali, nem para cima nem para baixo. E o Flamengo venceu o Coritiba, que também está na zona de rebaixamento. Então, é interessante porque o torcedor diz assim, mas é um grande time. Não, não é assim. A partir do momento em que o Flamengo começar a enfrentar os times mais difíceis, os adversários mais difíceis, o Flamengo vai ter problemas. O Grêmio, após a chegada, o retorno, no caso do Filipão, o Grêmio, 4 jogos apenas, venceu 2, empatou 2, e aí o Filipão ainda está buscando a equipe ideal. Tem um único jogador que decide, que é o Barcos, tem um jogador sensacional no meio de campo, que é o Zé Roberto, e só. No mais, Filipão tem procurado colocar em campo jogadores, aqueles que vieram das bases e que são bons jogadores, principalmente o Dudu, muito bom jogador, anotem esse nome, Dudu. Em breve esse garoto vai estar aí, talvez até numa seleção brasileira. Muito, muito bom, muito rápido, muito arisco, vai para cima mesmo. Então, Santos, é um jogo
pelo Flamengo jogar dentro de casa e por vir de 5 vitórias consecutivas, teremos Maracanã lotado. Muito bom para o nosso futebol. Mas eu acredito que o Grêmio pode surpreender pela garra que o futebol gaúcho geralmente tem. E o domingo, hein? Na Rádio Globo tem Fórmula 1 e tem Série A do Campeonato Brasileiro e muito debate para você. Começamos às 7 da manhã com o programa Esportes em Debate, a reapresentação da entrevista com o engenheiro Paulo Tarcísio, responsável pelo Frasqueirão Estádio do ABC. Logo depois, Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 com a narração de Oscar Ulisses. Em seguida, tem Globo na Rede, um programa em nível nacional com muita informação para você. Meio-dia, enquanto a bola não rola, o maior debate esportivo do rádio brasileiro. Logo depois, a jornada esportiva, Rádio Globo Futebol Clube. Às 4, Fluminense e Cruzeiro. E em seguida, às 18h30, teremos Atlético do Paraná e Palmeiras. Fluminense e Cruzeiro, narração de Luiz Penido, e Atlético do Paraná e Palmeiras, narração de Silva Júnior. Logo depois tem o balanço final e às 10 da noite, o Panorama Esportivo, edição de domingo. Vale a pena lembrar, no domingo é assim, das 7 da manhã até a meia-noite, só esporte na sua Rádio Globo. Pedro Neto, no domingo, 4 da tarde, Fluminense e Cruzeiro. Jogão, hein? Jogão. Cruzeiro que é, mas de longe hoje, o melhor time, a melhor equipe do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem jogadores na reserva que seriam titulares em qualquer um time da Série A. O Cruzeiro chega ao limite de ter num banco de reserva jogadores como Júlio Batista, Dagoberto, Borges, Manuel Zagueiro, William, quer dizer, jogadores qualquer um desses aí seria titular em qualquer clube hoje do futebol brasileiro da Série A. O Cruzeiro vive um momento sensacional, tem 8 pontos sobre o segundo colocado, que é o Internacional, e acredito que nessa pegada, nessa caminhada, o Cruzeiro conquistará o bicampeonato, que eu falo consecutivo, 2 anos seguidos, né, da Série A, porque o Cruzeiro já é tricampeão brasileiro, então pode chegar ao seu tetracampeonato. Mas é um clube que está muito bem, uma equipe que está muito bem, o Marcelo Oliveira tem o time na mão, tem os jogadores na mão, e o Fluminense Santos está alternando bons e maus resultados, bons e maus jogos. O Fluminense fez uma partida medíocre contra o América. O América meteu 5-2 lá, né? Depois o Fluminense sai para jogar fora contra uma equipe maior, tradicional, tudo, e vence o jogo, como aconteceu contra o Internacional e como aconteceu recentemente contra o Corinthians quando empatou em 1-1. Então é um jogo que você não pode dizer o Fluminense é favorito por jogar em casa, ou o Cruzeiro, por ser o atual líder da competição, é o favorito. Eu acredito que um jogo equilibrado, por ter também jogadores qualificados tanto de um lado como do outro. Atlético Paranaense e Palmeiras. Pois é, rapaz. Aí é o inverso de Fluminense e Cruzeiro, aí é o jogo dos desesperados, né? O Palmeiras, coitado, está numa situação horrível. O Palmeiras demitiu o técnico Gareca, contratou o Dorival Júnior, perdeu no meio de semana para a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil por 2-0, ficou fora da Copa do Brasil. Quer dizer, o Palmeiras vive um momento muito ruim, sem grana, sem dinheiro. O torcedor tem ideia, o expoente do Palmeiras é Valdívia, que joga uma partida, passa 3 meses sem jogar e vai curtir férias, como nós chamamos, que ele nunca vi machucar tanto. E o Atlético Paranaense, Santos, é um time comum, mas muito comum. Desde o jogo que fez aqui contra o América, que eu venho dizendo isso, e digo isso porque assisti o Atlético jogar 3 vezes pela Série A e não tem. O Atlético tem um jogador chamado Marcelo, atacante, só e mais nada. Mas por jogar dentro de casa, eu acredito que o Atlético seja favorito para esse jogo. E na segunda-feira você não pode perder o programa Bola em Jogo, às 8 da noite, o seu programa de debate de toda segunda na sua Rádio Globo, com 2 horas de duração. Você acompanha a nossa programação através do dial, no canal 640 ou na internet. Anote o endereço, radioglobonatal.com.br. Contamos com você.